Estamos ao vivo! Então, boa noite a todos, boa noite a todas, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, as mulheres. Amanhã temos então o Dia Internacional das Mulheres, então sejam todas bem-vindas aí, as mulheres, a força feminina. As mulheres têm cada vez mais aí buscado desenvolvimento, buscado evolução, então sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Então hoje com um mega assunto sobre inteligência espiritual. Então já para você aí, o que é inteligência espiritual? O que é ser uma pessoa com inteligência emocional? Então para você aí, o que é inteligência emocional? O que é ser uma pessoa com inteligência emocional? Então seja muito bem-vindo, vamos deixar um tempinho para as pessoas entrarem, seja muito bem-vinda. Então tanto você que está vendo aí ao vivo agora, ou vendo gravado aqui, convida outras pessoas, manda aí o aviãozinho, convida outras pessoas que a gente vai ter aí um mega assunto hoje, um assunto fantástico, com uma mega convidada aí também. Então assim, convida outras pessoas, deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua pergunta, deixa aí o seu ponto de vista e assim, convida outras pessoas e participa. Por quê? Já vai aí o primeiro aprendizado então, tá? Quando você ou convida outra pessoa, ou deixa seu comentário, ou faz uma pergunta, ou responde, o seu cérebro aprende muito mais, porque ele sai de uma posição passiva e entra numa posição ativa. Então ele entende que você está interagindo junto, que você está experienciando junto, e ele aprende muito mais. Então aí deixa seu comentário e convida outras pessoas. Com certeza aí esse assunto aí vai contribuir na sua vida, vai te ajudar aí no seu caminho de autoconhecimento, no seu caminho de evolução, no seu caminho aí de inteligência emocional. Então para você, o que é uma pessoa, o que é ser uma pessoa com inteligência espiritual? O que é inteligência espiritual? Então já que estamos falando aí sobre inteligência espiritual, eu vou começar já agradecendo, então, agradecendo as pessoas que escolheram estar aí, agradecendo a Deus, então, e o Mestre Jesus. Ah, Fabiano, então tu vai falar de religião, de religiosidade. Então agora aí já é o segundo aprendizado. Espiritualidade é uma coisa e religiosidade ou religião é outra coisa totalmente diferente. Então assim, não vamos falar de religião, nós vamos falar de inteligência espiritual. E assim, todas as pessoas têm inteligência emocional. Inteligência emocional é uma capacidade de você se conectar com algo maior e se conectar principalmente com o seu ser, com a sua essência. Isso é ser inteligência emocional. Isso é uma pessoa com inteligência emocional e isso a pessoa também é uma capacidade que a pessoa vai se desenvolvendo, vai conhecendo aí ao longo do caminho, principalmente conforme ela vai estudando, conforme ela vai se conhecendo, tendo autoconhecimento, se aceitando, experienciando e principalmente vivendo. Inteligência espiritual é algo que se vive, não é uma experiência, não é só algo que estuda, pode estar numa experiência, mas para ter ideia, assim, tem pessoas que podem ter milhares de experiências espirituais e não ser uma pessoa com inteligência espiritual. Então a gente está falando ali aqui, espiritualidade também não tem nada a ver com religião. Pode ter pessoas assim que viveram a vida toda dentro de uma religião e não ter inteligência espiritual. E pode ter uma pessoa que não tem religião e ser uma pessoa totalmente com inteligência espiritual. Então nós não vamos falar aqui de religião. Coloca aí se faz sentido para você, se não faz sentido para você e convida outras pessoas, deixa seu comentário. Em seguida aqui já vamos chamar a Paula, que é a nossa convidada, que é uma pessoa assim que eu conheço ela há aproximadamente 1 ano. Então, aproximadamente, não lembro a data, assim, e é uma pessoa, na verdade, são pessoas, porque na verdade, assim, não tem como eu falar da Paula, quem conhece sabe, né? Não tem como eu falar da Paula sem falar do Marcelo. E também não tem como eu falar que ela fez diferença na minha vida e não falar que ela também fez a diferença, contribuiu nessa caminhada com a evolução e desenvolvimento da Cíntia também. Então, são pessoas aí que eu admiro muito e principalmente eu admiro muito pela pessoa que elas são, pela pessoa que eles são, por seres humanos, por serem, como a Paula fala mesmo, assim, se aceitar da maneira que nós somos, com nossos erros, com nossos acertos, com as nossas imperfeições,
nos aceitar e nos entender que a gente está aqui para experienciar, que a gente está aqui para viver, que a gente está aqui para viver o máximo, principalmente das nossas emoções, do nosso comportamento e nos conhecer como pessoa. Então eu sou muito grato aí tanto pela Paula e pelo Marcelo, ou como alguns falam aí, pelo Paulo e pela Marcela. Desculpa aí, Marcelo, mas é mais forte que eu, tá? Então aí, sejam todos muito bem-vindos. Então vou mandar o convite aqui para Paula, tá? E aí ela vai se apresentar um pouquinho melhor e vamos falar aí de inteligência espiritual. Aqui algumas pessoas botaram na minha vida também. Então ela vai se apresentar um pouquinho melhor. Depois no final ela vai falar um pouquinho do trabalho dela também. Ela é terapêutica. Então manda o convite aí, convida outras pessoas. Ser uma pessoa com inteligência espiritual. O que é inteligência espiritual para você? Então a Paula entrando aí. Oi, boa noite. Boa noite, Paula. Então seja muito bem-vindo. É uma grande satisfação, uma grande honra te ter aí e compartilhar essa live com você, compartilhar essa noite e compartilhar ou transbordar aí um pouco aí do nosso conhecimento, de um pouquinho de conhecimento que nós estamos aí. Com certeza, uma palavra, talvez uma frase ou até uma experiência que a gente viveu aí pode com certeza aí contribuir no caminho de várias pessoas. Então aí deixar você se apresentar um pouquinho melhor e gratidão por ter aceitado, topado o convite. Quero começar agradecendo, né, por você ter me convidado para participar dessa live. Agradecer para a gente conseguir ter essa troca, né, um pouco difícil com a vida corrida da gente, mas a gente conseguiu se organizar. E eu acho que é muito válido, né, a gente conseguir ter essas trocas uns com os outros, né. O Marcelo está organizando a luz aqui para mim, porque a gente não é muito bom nessa coisa de live, mas aí já, acho que melhorou, acho que estão me vendo bem. Então, meu nome é Paula, eu sou guardiã do Espaço Luz da Nova Era, no Espaço do Nova Santa Rita. Nós somos uma casa espiritualista, nossa base vem na linha da Umbanda, porque a Umbanda é a nossa fé, nosso amor, nosso respeito, a nossa religiosidade e a nossa espiritualidade. Mas isso não quer dizer que nós somos uma casa dogmática, né? Nós somos uma casa livre de dogmas e trabalhamos dentro desse respeito universal. Também somos uma casa de ayahuasca, uma casa de medicina, então somos uma casa de Umbanda com ayahuasca. É muito lindo, assim, a gente conseguir desenvolver o nosso trabalho conforme o nosso coração sente. E ver que tá fluindo, que tá dando certo. A gente tá nessa caminhada já há quase 7 anos. Então, tá dando certo com a ayahuasca Umbanda. E dentro da religiosidade da Umbanda, a gente já tem um pouco mais de 15 anos, né, de caminhada também. Então, quando a gente conheceu as medicinas, a gente agregou ela à nossa realidade. E hoje a gente trabalha dessa forma. Perfeito, gratidão. Então, assim, Paula, esse dia uma coisa que você falou me chamou muita atenção, porque assim, ó, eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar, buscar autoconhecimento e buscar conhecimento, estudar, procurar, ler livros aí. E assim, ó, espiritualidade, na verdade, por mais que a gente busque conhecimento, por mais que a gente estude, e até por mais que assim, ó, é como muitas vezes querer matar a fome lendo um cardápio. Por mais que você estude, mas você estudar é uma coisa, você até ter experiência espiritual também é outra coisa, mas assim, na minha percepção, agora me aprofundando mais em inteligência espiritual, tá? Porque assim, ó, eu trabalho com desenvolvimento, autoconhecimento, então treinamentos de principalmente programação neurolinguística, PNL, desde 2010, tá? Comecei lá como staff, como a gente chamava de equipe externa, lá onde eu comecei nos treinamentos, como ajudante mesmo, staff, tá? Fui me desenvolvendo, treinando, então estou nesse caminho desde 2010. E eu vim de um caminho completamente diferente, porque eu vinha muito e trabalhava muita parte lógica do meu cérebro, muita parte racional, estudo,
Tanto se alguém vê aí vídeos meus no YouTube aí de 5 anos atrás, eu era totalmente engessado, totalmente... Eu trabalhava muito lógico, racional, mas você vivenciar é outra coisa completamente diferente. Outra coisa é você trazer para o seu dia a dia a inteligência espiritual. É outra experiência completamente diferente do que você apenas estudar. Qual a sua percepção em relação a isso? O que é ser uma pessoa com inteligência espiritual para você? O seu longo caminho aí de desenvolvimento espiritual também. Eu fui me abrir, na verdade, para a espiritualidade nos últimos 5 anos. Então, agora, no Dia das Mães, na verdade, mais específico, faz 5 anos que eu me abri, assim, para o mundo espiritual, no momento que eu estava até, assim, cheio de conflitos na minha cabeça, confesso para você. Será que Deus existe? Será que Deus não existe? Enfim, cheio de conflitos. E aí, quando o mundo espiritual abriu para mim, parece que, assim, ó, abriu, foi uma expansão de consciência, um salto de consciência muito grande. Então, gostaria que você falasse um pouquinho, assim, também, o que é ser uma pessoa espiritual, enfim. Então, né, é complicado falar sobre isso, porque é uma coisa, mesmo falando, eu falo muito pro pessoal que a gente dá um desenvolvimento aqui. Acho que nem a gente viva 1000 anos, a gente vai conseguir entender, estudar e aprender tudo que esse grande mistério tem para nos trazer. Porque a espiritualidade é um grande mistério, né? É algo invisível que a gente tem que pôr a nossa intenção nela, a nossa fé, o nosso coração, né? Então, não tem receita, não tem bula, não tem cardápio, não tem nada. É acreditar. É aquela coisa do tipo, eu tô no escuro, mas eu sei para onde eu tô indo, então eu vou acreditar que alguém tem que estar aqui me guiando. E isso é incrível. Acho que eu sempre digo que todo mundo passa por momentos difíceis, né? O que difere os grandes guerreiros são a fé que eles carregam. Porque se eu estou num momento difícil, eu sei que ele vai passar. Porque eu tenho fé nisso. Isso não é fé em religião, não é fé em santo, não é fé em nada específico, embora isso seja muito valioso para a gente, né? Se agarrar em algo específico também. Mas isso é fé na gente, acho que era que a gente põe isso em prática, ter fé e acreditar de verdade, né? Que a gente pode, que a gente consegue, que existe algo maior a nos proteger, a nos guiar e a fazer com que a gente cumpra a nossa missão de forma correta e justa, né? E eu acho que não tem coisa mais incrível do que isso. Para mim, pelo menos, é assim. Eu sempre digo que se eu não amasse, o que eu faço eu não faria. Eu sou muito verdadeira nas coisas que eu faço. Eu faço porque eu acredito. Se eu não acreditasse, não teria sentido nenhum estar fazendo. Eu faço porque eu acredito que deu certo, dá certo para mim, dá certo para os outros também. Então, tem que acreditar, tem que ter muita fé mesmo. Com certeza. E assim, na verdade, o que você estava falando aquele dia, e para mim faz muito sentido, assim, porque na verdade, quando a gente chega começa a desenvolver já mais, se abrir mais para essa inteligência espiritual, coisas que antes não faziam sentido na minha vida, como, exemplo, assim, missão. Às vezes, antigamente, as pessoas falavam, missão, mas que é isso, missão, né? Será que tem uma só? Será que tem várias? Como é que eu descubro a minha missão? E o propósito, como é que eu sei o meu propósito de vida? Mas parece que as coisas acontecem durante o caminho e elas vão acontecendo, né? Vão se apresentando ao longo do caminhar, ao longo do caminho mesmo. E principalmente, assim, ó, todos nós, eu gosto de falar isso, né? Eu comecei a estudar mais agora há pouco tempo sobre inteligência espiritual. Porque durante muitos anos eu dei palestra sobre inteligência emocional, aliás. Inteligência emocional. E agora eu comecei a estudar sobre inteligência espiritual. Daí eu falava muito assim, ó, que todos nós temos o nosso QI, que é o que a gente vai aprender lá na escola, né? Desenvolver a nossa parte lógica, racional. E assim, ó, eu não sei até que nível a gente pode falar, se dá para botar fogo no parquinho ou não, mas assim, ó, muito pouco, na verdade, do que a gente aprende na escola, a gente vai usar na vida mesmo. Tá? Talvez algumas pessoas concordem ou não, mas tanto faz. E assim, ó, nós, na verdade, que estudamos mais autoconhecimento, estudamos programação neurolinguística, o ser humano, você como terapeuta também, sabemos que muitas vezes a pessoa que está lá na escola, tá? E claro que toda regra, não quero generalizar, tem exceções, mas muitas vezes não entende do lado emocional, não entende do lado espiritual, não entende de cérebro, não entende de neurociência. Então, somos treinados por pessoas que não entendem de cérebro. Então, assim, até naquele livro do Daniel Goleman, que fala sobre inteligência emocional,
que apenas 20% dos nossos resultados vem do nosso lado cognitivo, lógico, racional, cartesiano, e 80% vem do nosso lado emocional, ou como lidamos com as emoções, ou seja, como nós lidamos com as emoções dos outros e principalmente com as nossas emoções. E o que você falou aquele dia que fez muito sentido para mim, é assim, ó, que quando a gente começa a se desenvolver o lado espiritual, primeiramente, a gente para de endeusar as outras pessoas. Não, não é? Endeusar a religião. E assim, a gente não gosta que as pessoas também... o Fabiano é um mestre, a Paula é uma deusa. Não, isso na verdade é um peso. Na verdade, assim, ó, nós temos que aceitar a nossa condição humana, com nossos acertos, com as nossas falhas. Então, quando eu comecei... assim, Paula, eu gosto de falar, tá? Eu gosto de falar, não dá bola. Pode me interromper quando você quiser. Mas assim, ó, quando eu comecei o desenvolvimento da programação neurolinguística, então assim, ó, eu era trainer do instituto chamado INEX. Então a minha formação em trainer era lá em 2015, por aí 2016. E naquela época o Instituto INEX era o maior instituto de programação neurolinguística do Brasil, tá? Então a gente dava treinamentos comportamentais de alto impacto. E assim, de final de semana que trabalhava as 4 emoções primárias, medo, raiva, alegria e tristeza. Mas você já vai ver o que eu quero dizer assim, ó. Então, uma vez eu estava no mercado e eu encontrei uma pessoa que era um treinando ali do treinamento no mercado e falou assim para mim, Fabiano, mas tu tá aqui, mas tu tá de bermuda e chinelo. Então quer dizer que se eu sou um trainer, enfim, eu não posso andar de bermuda e chinelo. E aí eu me lembro também, assim, ó, uma vez que a gente teve um encontro, uma festa lá, com as pessoas do treinamento, enfim, um encontro, tá? Era um aniversário de alguém lá, e aconteceu uma situação que eu fiquei, assim, ó, muito irritado. Sabe aquela situação que tu fica pé da vida? Claro que eu não agi com extremidade, mas era percebível, dá pra ver que eu estava irritado com o que aconteceu. E daí uma pessoa veio assim, mas não é tu que é o Fabiano, que é head trainer, master practitioner, não sei o quê, irritado. Então quer dizer que se eu busco desenvolvimento, autoconhecimento, eu não posso mais me irritar, eu não posso mais... E é pelo contrário, a gente começa a aceitar a nossa imperfeição, aceitar as coisas que nos apresentam, entender as coisas. Então, vai deixando seu comentário aí também, quem está aí, convida outras pessoas, que assim, ó, é um longo assunto hoje, com certeza já está começando a fluir, já vai se encaixar aí e vai começar a fazer sentido para você. Então, todos nós temos inteligência emocional. Todos nós temos uma capacidade. Tem como você desenvolver. Tem um caminho. E aí, agora, ao longo, aí, a gente vai falar um pouco mais desse caminho de se desenvolver espiritualmente. E como você percebe, assim, Paula, às vezes, conforme a gente vai amadurecendo espiritualmente, como vai se transformando nossa vida? Queria que você falasse um pouquinho da mudança, como a gente vai mudando, como a nossa percepção de mundo vai mudando, e sei lá, o que você sentiu no coração aí. Quando tu começou a falar, eu me lembrei que um dia o Edson disse assim, o Edson é um baita do cara, né? Sabe como é que é? Então ele disse pra mim assim, teve uma frase que tu falou uma vez e que eu fiquei pensando que é a coisa mais incrível que eu já ouvi. Que tu disse pra mim, tu disse pras pessoas que tu não tem a menor intenção de curar as pessoas ou que elas fiquem independentes de ti. Que tu trabalha com elas para que elas se curem e sejam independentes e que busquem a própria cura delas, né? Então, eu acho que isso é o ponto principal da inteligência de todas as formas da gente. A inteligência emocional, a inteligência intelectual, porque tu é capaz, tu é inteligente. A inteligência espiritual, todos têm essa condição, todos têm essa capacidade. E óbvio que todos têm momentos em que isso fica abaixo, né? Então as pessoas entram em estados depressivos. Nesses momentos, eles precisam de outras pessoas. Aí eles precisam de alguém que tenha essa inteligência um pouco mais estabilizada. Mas não quer dizer que essas pessoas também não tenham momentos difíceis. Óbvio que nós também temos momentos difíceis, nós somos humanos. E a gente tem muito que botar isso na cabeça da gente, né? Que mesmo a gente tendo todo o treinamento, mesmo a gente sendo buscando, estudando, está sempre tentando de alguma forma se melhorar, a gente ainda é humano, a gente está aqui na Terra, né? Se a gente não fosse, se não fosse, nós não estaríamos mais aqui. Dentro da espiritualidade a gente entende assim, né? Que quem está pronto para ser ascensionado já evoluiu e está lá em cima trabalhando, né? E nós estamos aqui embaixo aprendendo. Tanto que dentro do mundo espiritual, a Terra é chamada de escola, né? O planeta escola. Nós estamos em uma escola, então nós estamos aqui para aprender. E trabalhar essas emoções dentro disso é a coisa mais importante que existe.
Porque se a gente está aqui para aprender, a gente está aqui para viver essas emoções. As pessoas, elas têm que parar com essa crendice, né, que a gente não pode sentir as emoções da gente. A gente pode e deve sentir as emoções da gente. A gente tem o direito de sentir raiva, a gente tem o direito de se sentir triste. O que a gente não pode é viver nesse estado. Porque a gente já tem consciência de que isso não nos faz bem. Então, naquele momento que eu senti raiva, eu pensei, não, tudo certo, eu vou sentir essa raiva agora. E o que isso tem para me trazer? O que isso tem para me ensinar? O que isso tem para me mostrar de alguma forma? Onde eu tenho que consertar com isso daqui que está se apresentando para mim? Então, acho que tudo é uma construção, né, de um ser. E a fé, ela vem trazendo isso, né? A fé de que mesmo estando naquele momento muito louco, muito difícil, muito tudo, tu consegue de alguma forma. Essas semanas eu tive, assim, tipo, alguns momentos bem difíceis, vocês sabem, tô passando uma aprovação grande agora, eu caí ali no início do ano, sofri uma fratura na perna, tive que fazer cirurgia. Tô sem caminhar por 2 meses. E pra mim isso me tirou do eixo completamente, assim. Às vezes é até difícil as pessoas entenderem. Ah, eu faço olha pra mim, é só o pé, tu consegue mexer nas outras coisas. Mas, tipo, né, mexe com toda a estrutura emocional da gente, não adianta. E aí, às vezes, eu fico falando, não, amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou fazer. E aí eu fico empurrando, né? Porque tá confortável. Eu tô aqui no meu ponto, né? Quieta, não tô me incomodando com nada, não tô fazendo nada. Eu só quieta e sentada, assistindo TV, né? Assistindo série. E lendo e estudando. Então, tipo, o que eu quero de melhor? Então, eu tenho essa consciência de que não é isso que eu quero, mas eu também tenho essa consciência de que esse momento para mim está sendo importante. Porque eu tô vendo coisas em mim que eu não via antes e que podem, assim, me despertar para que eu possa auxiliar outras pessoas mais para frente. Então, sim, tudo tem algo para aprender, para entender, para ensinar, para compreender. E se a gente conseguir se firmar dentro do nosso centro, né, aí está a nossa fé. Dentro de tudo. Porque é o nosso setor mais grande, vamos usar essa palavra, né? Porque meu emocional pode estar abalado, meu físico pode estar abalado, minha estrutura pode estar abalada, mas se eu confiar lá dentro do meu coração que aquilo ali é passageiro, e a minha fé me mostrar que dali, naquele ponto em diante, eu vou aprender algo, eu vou construir algo, e que aquilo vai passar, eu estou construindo algo gigantesco. E assim eu estou me autocurando e me melhorando e buscando trazer isso para as pessoas. Sim, é possível. A gente não precisa hoje ter essa dependência, as pessoas não precisam ter essa dependência, mas hoje quando eu vejo críticas dentro do mundo espiritual, ai, né, aquela pessoa lá tá fazendo uma banda diferente, vamos dizer assim, a gente vê muito hoje isso, né, ai, uma banda diferente, isso não existe, não é raiz, não é assim. Isso a gente nota muito que as pessoas elas nem entendem que tudo evolui, tudo muda, tudo está numa constante evolução. E por que a Umbanda não pode evoluir e mudar também, virar algo mais simples, mais ágil, mais engraçado? Porque as pessoas, quando entendem isso, que nós estamos nesse processo de evolução e que nós não precisamos mais de ninguém para nos dizer o que é certo e o que é errado, isso assusta. Porque muita gente ainda é dependente de alguém. São dependentes ainda de sacerdotes, de pais de santos, de pessoas que digam para eles, você tem que fazer isso dessa forma. E é assim que tem que ser, porque é assim que eu aprendi. E muitas vezes nem sabem o que estão falando. Aprenderam daquela forma e estão falando, porque foi a forma que aprenderam. Exatamente. E não entendem nem por que fazem, só estão passando adiante. E quando a gente entende que a gente tem essa autonomia, que eu posso pegar minha vela, que eu posso acender minha vela, que eu posso intencionar ela, que eu posso sim fazer uma bandeja de fruta, que eu posso ir lá na mata, que eu posso, sabe? Quando eu entendo que eu posso fazer isso por mim, isso assusta. Assusta aqueles que também precisam de ti, porque precisam que tu faça por eles. Então é complicado demais, sabe? Tu chegar num ponto de entender que tu pode e ao mesmo tempo tu te assusta, porque pra gente foi muito difícil, assim, quando a gente entendeu essa transição, saiu de dentro do dogma, a gente vinha de uma casa bem dogmática mesmo,
dizendo, nossa, como que a gente vai fazer as coisas da gente agora? Como que vai ser? Então, foi um processo de construção de de um novo ser, de uma nova crença, de um novo entendimento, para que a gente pudesse por nós fazer as nossas coisas, né? E hoje a gente já tem uma base estrutural muito grande, que para nós é excelente, não tem... Óbvio que a gente está sempre mudando, sempre construindo coisa nova, sempre evoluindo, sempre buscando. Agora a gente está há um ano e pouco com uma turma, com turmas de desenvolvimento mediúnico. A primeira turma foi incrível, foi um aprendizado assim, magnífico para a gente, porque a gente também estava começando junto com eles, para a gente foi tudo muito novo, então pegamos uma turma maravilhosa, com pessoas incríveis, né? E agora abrimos a segunda turma, que também está incrível. Então, é um processo de evolução. E dentro desse processo, a gente ensina eles a ser autônomos. Vocês são responsáveis pela fé de vocês, não sou eu, não é o Marcelo, né? Não, nós não estamos aqui para pré-determinar o que é certo e o que é errado. A gente está aqui para ensinar vocês a sentirem como a gente sente. Com certeza, a inteligência artificial tem tudo a ver com isso, né? O Marcelo está dizendo que a, a inteligência artificial, a inteligência espiritual tem tudo a ver com liberdade espiritual. Então, ser inteligente é ser livre. E é isso, né? Tá Perfeito. Na verdade, assim, Paulo, no meu ponto de vista, o que mais impede, a maioria das vezes, da pessoa evoluir é isso, é os dogmas, é os paradigmas. E muitas vezes, assim, ó, é só a minha religião que presta, é só a minha religião que funciona, muitas vezes julga ou critica porque eu estou nesse caminho, é só o meu que funciona, e às vezes condena o outro caminho, e muitas vezes por ignorância, e muitas vezes por falta de conhecimento mesmo. E assim, aí, conforme a gente vai se desenvolvendo espiritualmente, a gente vai entendendo que são vários caminhos, na minha percepção, que levam sempre ao mesmo lugar. E a gente vai se conhecendo, assim, e a gente vai evoluindo espiritualmente também. E hoje, na nova era, como se fala, assim, a luz da nova era, mas foi evoluindo, e cada vez mais as pessoas estão conversando sobre Deus, estão conversando sobre espiritualidade, e ao mesmo tempo nunca se viu tantas pessoas doentes também, doentes, precisando de ajuda. Então isso faz parte da nossa missão também, pelo menos a minha, e acredito que complete aí com a de você, ou faça sentido, ou entre ressonância, que é primeiramente nos evoluirmos como pessoa, que a minha missão é evoluir como pessoa, como ser humano, e nessa evolução, nesse caminhar também, ajudar as outras pessoas a evoluírem. Então Fabiano, tem momentos que sim, que eu preciso também ajuda de alguém que às vezes me ajude a eu perceber coisas que talvez eu não esteja percebendo, ou me curar de coisas que eu não estou sabendo como me curar. Mas conforme a gente vai se desenvolvendo também, a gente começa a aprender, eu acho, conforme a gente vai desenvolvendo essa inteligência espiritual, também a fazer os nossos questionamentos, a fazer as nossas perguntas, e muitas vezes não ir mais atrás, ou até não se contentar com respostas prontas. Não, eu quero ter a minha experiência, eu quero buscar a minha resposta. E às vezes você percebe que pessoas até de religiões diferentes, quando começam a evoluir, elas têm o mesmo pensamento, têm a mesma sintonia, têm a mesma ressonância, as coisas começam aí a fazer sentido. Então, assim, esse dia eu estava conversando com alguém, há pouco tempo isso, tá, Paula? Sobre inteligência espiritual, tá? E falando sobre Deus, que para mim, assim, ó, chega um momento que você começa a desenvolver a inteligência espiritual, que você tem que reconhecer que existe algo superior, que tem algo maior, que não pode, as coisas não acontecem simplesmente por acaso. As coisas acontecem de uma maneira na nossa vida, que às vezes tem coisas, que nem você falou ali, que às vezes a gente não entende por que aconteceu, tá? Mas a gente tem que aceitar e soltar aquilo, que vai ver que depois coisas maravilhosas aconteceram, porque aquilo que a gente naquele momento disse como ruim, desagradável, mas foi necessário para o nosso caminho de evolução. Até muitas vezes nos levou para uma caverna, para um momento de reflexão, ou para o nosso deserto, ou para o nosso inverno, mas saíram coisas maravilhosas dali, do que aconteceu. Então, assim, ó, então nessa conversa com essa pessoa, uma pessoa muito inteligente, tá? Uma pessoa que também busca o caminho da programação neurolinguística, enfim, e ele falou assim para mim, assim, ó, Fabiano, então me convence que Deus existe. Ele bem assim, tá, então me prova que Deus existe. E eu falei para ele, eu não.
Por que eu tenho que provar para você que Deus existe? Eu não, esse cargo não é meu, eu disse pra ele, né? Quer acreditar em Deus, acredita, não quer acreditar, o problema é teu. E daí ele foi botar uma pulga atrás da minha orelha, né? Através da comunicação. Tá, e se, que se gera dúvida, né? Artimanha do capeta. Tá, é brincadeira. Tá, mas o se gera dúvida, tá? Faz a gente entrar na dúvida. Tá, e se Deus não existir? Depende para mim. Tá, e se Deus não existir? Então, assim, na minha percepção, desses dias eu vi uma explicação que fez muito sentido para mim. É como se tu chegasse numa garagem, tá? E chegou lá, tem um carro naquela garagem, só que aquele carro não tem uma identificação, não tem nada, placa nem nada, e você vai se perguntar, da onde vem esse carro? Da onde surgiu esse carro? De algum lugar ele veio. Alguém colocou ali, não tem como ele ter surgido do nada da garagem. Então, se um carro, que é algo material, que a gente olhar para a investigação, como é vasto o universo, como é grande o universo, como as coisas entram em sintonia no universo, enfim, mar, rio, estrela, universo, galáxia, não tem como a gente ignorar que existe algo superior, uma inteligência maior. E hoje tem cientistas já falando, que nem tem uma, se não me engano, Dona Sara, eu tenho o nome dela, Sara, que ela tem um livro lá que fala sobre inteligência espiritual. Então, ela lá é uma pessoa que ela é professora e ela é uma cientista também na Universidade de Oxford. E ela tem um livro, então ela tem evidências científicas que provam, que chegam num patamar ali que você tem que reconhecer como algo superior. Você tem que reconhecer que as coisas não tem como simplesmente acontecer do acaso, simplesmente acontecer, e todas as coisas maravilhosas que acontecem, enfim, na nossa vida, no universo. E você, conforme vai se desenvolvendo também, você começa a perceber e até ver beleza em coisas que antes você não via beleza. Eu não sei se ela também, mas tem um estudo já que comprova que algumas áreas do cérebro da gente se ativam quando a gente está rezando, né? Então, tu vê o poder disso, é incrível, porque é a coisa mais poderosa, né? A gente está ali ativando algo no cérebro da gente pelo simples fato de estar ali orando. Então, é incrível. Como tu falou, acho que quando a gente entende que Deus está em todos os lugares, de todas as formas, a gente para de olhar para o lado. A gente foca um pouco mais em gente. Se a gente observar que a igreja tal está sempre cheia, é porque Deus está lá e está sendo satisfatório nessa palavra das pessoas, está preenchendo elas de algo superior, de algo maior. Então, cada pessoa tem seu nível de inteligência espiritual, seu entendimento do que é espiritualidade, né? Essa forma de ver Deus, essa forma de ver santos, de ver espíritos, sei lá como querem chamar. Cada pessoa tem essa forma de ver isso, né? E aí, no momento que a gente entende que tudo isso é divino, o meu não é errado e o teu não é errado. Nós estamos todos rezando para o mesmo Deus. Às vezes com nomes diferentes, mas o mesmo Deus. Então, eu acho que esse é o propósito de ser inteligente espiritualmente, né? É entender que todos os caminhos levam a Deus. E assim, ó, e para mim é um caminhar mesmo. Para mim é um caminho a ser trilhado. Então, para mim, assim, ó, o que mudou na minha vida depois que eu comecei a me desenvolver espiritualmente, tá? Umas coisas assim, ó, que eu comecei a me conhecer de uma maneira que eu até então não me conhecia. Comecei a me conhecer de uma maneira até então que eu não me conhecia. Principalmente assim, há um tempo atrás, se alguém falasse para mim, Fabiano, tu é muito vitimismo. Você tem vitimismo muito forte. Eu me ofenderia com isso. Eu comecei a perceber, opa, tem uma parte minha sim, que tem aí um vitimismo, um coitadismo. Gosta de quê? De sofrer. Eu comecei a perceber já o quanto, o ser humano tem isso de sofrimento, mesmo que não reconheça. Então, assim, às vezes, o caminho de evolução, às vezes também, por a gente não aprender a lidar com esse sofrimento, porque tem uma frase até que diz que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, a gente fica preso naquele sofrimento, tá? Tanto para quem acredita em vidas passadas e para quem não acredita em vidas passadas, tá? Independente se acredita ou não. Mas se a gente olhar pela constelação familiar, a gente tem comportamentos, na verdade, até 9 gerações para trás. Então, está no nosso DNA, está na nossa célula.
e a gente parar para pensar aí dos nossos antepassados, índios, portugueses, escravos, quantos já sofreram, quantas guerras, quantos foram queimados na fogueira porque acendiam uma vela, quantos foram queimados na fogueira porque faziam chá, quantas mulheres foram queimadas porque, enfim, porque tinham percepções ou tinham algo mais aflorado, ou a própria escravidão. Então, vem no nosso DNA esse sofrimento muito forte que às vezes está incrustado no nosso, não é essa bem a palavra, mas vocês entenderam, mas está ali no nosso DNA, e a gente tem, quando a gente vai se desenvolvendo espiritualmente, a gente começa a reconhecer esse sofrimento e aos poucos vai se livrando desse sofrimento. Então, assim, para mim, o que mudou no meu caminho, e para mim é um caminho mesmo, é um caminho que você vai trilhando. Não tem como uma pessoa nunca se desenvolveu, nunca buscou autoconhecimento, não conhece as suas emoções, não se conhece nada, não se conhece os comportamentos que te ajudam a alcançar os objetivos, não conhece aqueles comportamentos que te atrapalham, que te impedem. Agora eu vou começar a ser uma pessoa inteligente espiritualmente. Não, tem todo um caminhar que você tá aqui na base da pirâmide, podemos dizer assim, né? Daí tem comportamentos, tem ambiente, e assim você vai capacidade, habilidade, crenças, valores, e a pessoa até ela começar a se fortalecer primeiramente identidade, reconhecer quem ela é, reconhecer então Deus dentro dela, e ela começa a se abrir mais para o mundo espiritual, e aí começa a ter uma outra percepção, porque o que eu me perguntava assim, muito, qual a diferença, porque assim, quando eu comecei a fazer palestras de inteligência emocional, eu me perguntava muito assim, até para colocar para as pessoas, qual a diferença de coeficiente intelectual, né, que é o lógico, racional, para inteligência emocional? E hoje eu me pergunto, qual a diferença de inteligência emocional para inteligência espiritual? E tem assim também o coeficiente físico, tá? Quem buscar informação já tem coeficiente físico. Então, na PNL já diz, mente e corpo formam um sistema único. Então, você pode trabalhar muitos bloqueios emocionais através do seu corpo, de se soltar ali, de se soltar mesmo, tem como você buscar essa prática. Então, também tem, depois eu quero que tu fale um pouco assim, Paula, que práticas espirituais você deixaria para quem está começando nesse caminho? O que você sugeria? Qual é a sugestão que você pode deixar para as pessoas que estão buscando aí? Ou até se você quiser fazer um convite, falar do espaço, falar um pouquinho da medicina também, tá? Que você não falou, da ayahuasca. Eu gostaria que você falasse também. Ainda mais que agora está na novela, né? Esses dias a pessoa perguntou, ayahuasca era aquilo que tu falou, eu vi que estava lá na novela. Agora parece que virou moda, né? Então, para mim, assim, a diferença de inteligência espiritual para emocional, porque na emocional eu começo a reconhecer as minhas emoções, aprendo a lidar com as minhas emoções e sei o que fazer quando as emoções se apresentam. E na espiritual eu começo a perguntar, tá, mas o que está por trás? Por que essa emoção vem agora? O que está por trás disso? E eu também começo, assim como você falou, a aceitar, tudo bem que eu estou com raiva. Tá tudo bem eu experienciar raiva. Que legal, eu estou aqui para viver também raiva. Você começa a aceitar que aquilo está legal e aprende o que você vai fazer com aquela energia. E você começa a estar num outro patamar e começa a entender as coisas muitas vezes por uma outra percepção. Então, não sei se eu consegui deixar um gancho aí para ti, mas que tu falasse um pouquinho assim de práticas espirituais, da medicina, deixar um convite para quem quiser sentir no coração aí também pode deixar. Se você sentir aí, tranquilo. Eu sempre digo para as pessoas para elas procurarem algo que sintam. Eu fui em tal lugar e eu senti que aquilo ali era para mim. Mesmo que aquilo ali que eu senti que era para mim, daqui a 2 meses eu acho que não é mais. Porque eu com certeza tenho algo para aprender ali. Eu sempre digo para o pessoal, gente, não sejam pipoca de lugares, né? Frequentem um lugar, conheçam ele, sabe? Conheçam a essência daquele lugar, sintam a essência daquele lugar, para depois procurarem outro, se assim vocês não gostarem. Porque acaba que confunde muito a cabeça das pessoas esse jogo de muitas coisas diferentes. Então, se eu quero me aprofundar no kardecismo, gente, estudem o kardecismo. Então, não mistura o Kardec com o Umbanda, com não sei o quê, com não sei o quê, com não sei o quê, com o hinduísmo, com... Não faça essa mistura de coisas enquanto você não tiver um conhecimento base, uma base. Bom, eu entendi esse ponto aqui. Eu tenho essa base aqui. Aí, a partir dali, eu vou conseguir buscar novas bases. Mas eu acho que o importante mesmo é a gente ter uma base sólida de algo que a gente está buscando. Eu gosto do hinduísmo, então eu vou estudar aquilo ali.
vou me aprofundar ali, porque a espiritualidade ela tem em tudo que é lugar. A gente tem que parar de achar que ela está só dentro do espiritismo, ou dentro da Umbanda, ou dentro de algum lugar. Está em tudo que é lugar. Então, se eu gostei do hinduísmo, eu vou lá, vou estudar. Eu vou procurar, né? Eu vou entender, vou me aprofundar naquilo ali. Se aquilo ali foi satisfez, né? A minha necessidade espiritual, a minha necessidade de fé, eu vou cada vez buscar mais dentro daquele segmento. Mas se aquele ponto passou, eu posso seguir para o próximo. Então, a minha ideia sempre é essa, né? De dizer para as pessoas que elas busquem algo que faça sentido para elas. Para mim, fez sentido dentro da Umbanda. E é o que eu amo, é o que eu gosto. É o que faz meu coração bater mais forte. Hoje, pode ser que daqui a 1, 2, 3 não seja mais. Tá tudo certo. Pensei pelo meu processo de evolução, pelo meu processo de entendimento e vou seguir em frente. Que eu acho difícil, né? Não tudo certo. Tô dando um exemplo. Quando a gente entrou no Marcelo começou essa função de Umbanda, que nem eu digo, né? Sempre tem alguém que puxa o outro, né? A gente morava lá no interior, a gente lá de Piratini, né? Lá do sul, lá de perto de Varela, fronteira. E aí o Marcelo começou a frequentar 2 casas de religião que tinham lá. E aí eu fui indo com ele, né? Não tinha nem Isabelle ainda, Isabelle vai fazer 15 anos, então faz bastante tempo. E depois a gente foi, quando a gente veio embora aqui para Canoas, o Marcelo veio trabalhar aqui, a gente veio embora para cá. O Marcelo também foi o primeiro a entrar no processo de religião ali do terreiro, né? Então, no primeiro terreiro de Umbanda dele. Eu até então só frequentava, achava muito lindo, gostava muito, mas para mim era tudo muita novidade, muita coisa, assim, porque eu tinha as crianças pequenas, estava morando numa cidade que eu não conhecia ninguém, e a gente veio no interior, uma cidade grande, então tudo era difícil. Então foi passando o tempo. Depois de um tempo, a gente teve um processo de saúde com a nossa filha mais velha. Então o Marcelo tinha se afastado, retornou para dentro do terreiro, e eu fui com ele nessa época. Então, a gente sempre fala que tem aquela coisa, né? Eu não namoro, me adoro, uma hora tu entra. Se esse é o teu caminho, né? Então foi assim que a gente resgatou essa essência da gente, essa busca que a gente estava indo buscar alguma coisa. E eu sou muito, muito, muito grata por todo o tempo que eu passei dentro do dogma de Umbanda. Vocês que me acompanham sabem que é verdade, eu estou sempre falando isso de coração. Sou muito grata por tudo que aprendi lá dentro. Sou muito grata por tudo que vivi, por todo o apoio, por todo o suporte que eu tive no momento que eu mais precisei. E eu sou muito grata por isso. Imensamente grata por isso. Mas isso não quer dizer que hoje eu sinto a necessidade de viver aqueles dogmas que eu vivia antes. Hoje eu entendo de uma forma diferente. Então, para mim, hoje, o que eu faço é o ápice do meu momento aqui. É o que faz o meu coração vibrar. É onde eu entendo que eu posso depositar a minha fé de verdade. Assim, e ser eu, do jeito que eu sou, na minha essência, conforme eu sou. Porque aqui a gente... as coisas são muito intuídas, a gente recebe muita informação. Dentro da medicina, tu pediu para que eu falasse um pouco, né, dentro da ayahuasca, a gente tem uma expansão muito grande da nossa consciência. Então, nossas percepções, elas ficam muito expandidas, o nosso sentir fica muito expandido, a nossa visão acaba se expandindo de uma forma diferente. Não digo a visão física, né, mas a nossa visão além, né, do que a gente pode ver fisicamente, ele se expande de uma forma que faça com que a gente acredite de verdade que aquilo ali é o correto que a gente está fazendo, porque se não fosse, eu sempre digo, se não fosse certo, já estava dando errado. E não está dando errado, está dando cada vez mais certo. Então está certo, da forma como a gente entende que tem que ser. Aqui nossa casa é um terreiro espírito velho, então o nosso chefe de egrégora aqui, que deve fazer os atendimentos, que deve passar os conselhos, para fazer uma cura da casa, é um espírito velho, o São Joaquim. Então tudo que a gente tem, né, de conhecimento, vem através deles lá de cima. Óbvio que a gente busca muito, muito mesmo, sabe? Tô sempre estudando, a gente está sempre fazendo curso, a gente está sempre buscando, porque a gente
tem que saber um pouquinho de cada coisa, porque isso é importante para nós como seres, né? Como seres humanos e seres espirituais, eu acho que é a maior busca que a gente pode ter aqui. Então, a gente está sempre buscando. Os rezos, eles entraram na nossa vida. Eu sempre digo, a medicina, ela foi me buscar, né? Ela foi lá no terreno que a gente estava, nos buscar. Eu escolhi ela, mas ela me escolheu primeiro. Então, ela foi buscar a gente lá, através da Zezinho da Leia. Foram eles que foram lá no terreiro passar as instruções de nova era pra gente. Na época era isso que eles iam fazer lá, passar uma palestra de nova era, um entendimento, uma doutrina diferente de como seria um terreiro dali para frente. E aí o Marcelo se pegou no Zezinho de uma forma, porque eles são seres incríveis, e começou a ir para lá, ir para lá, ir para lá, ir para lá, e aí a gente teve esses dois grandes professores da nossa vida, também tivemos outros grandes professores da nossa vida, o Hélio, o Rodrigo, a Cristina Lobo, esse pessoal todo, né, que a gente começou junto ali dentro da medicina, praticamente todo mundo junto quando começou esse movimento. Então, eu sempre digo, gente, a gente sempre tem que aprender, sempre tem que aprender. E se o Marcelo fala uma coisa, né, se tu tem esse feeling, né, esse momento, essa humildade de aprender com um pouquinho com cada um, tu consegue ter muita coisa na tua vida, né? E a gente honra muito todas as pessoas que nos ensinaram, que tiveram paciência com a gente muitas vezes. Eu sempre fico muito brava, né? Então eu grito e falo, e se eu acho que não tá certo, eu questiono. Então, às vezes eu digo o Zezinho até hoje, essas semanas eu falei com ele, então se tu tá precisando de alguma coisa, né, que estão sempre à disposição, se a gente se aperta, tipo, tô com um processo que eu não tô entendendo, não sei que a gente cai e vai lá para dentro da casa deles, eles estão sempre disponíveis para nos ajudar, e isso é honrar aqueles que nos ensinaram, que vieram antes da gente, porque eu acho que é onde eu construí minha base. Se eu não a base que eu tenho, quem sou eu para passar essa base para frente, né? Então, isso é muito importante. A nossa casa. Ontem ou antes de ontem, eu compartilhei no Facebook o nosso primeiro terreiro, que era no quintal da gente, que a gente tinha na outra casa que a gente morava. E era um quadradinho que o Marcelo cercou de taquarinha. E tinha área de fogo e uma fontezinha e uma grutinha de imagens, assim. E ali a gente rezava. E hoje a gente está aqui buscando ter tudo isso, né? A gente tem aqui essa estrutura toda para receber as pessoas. E para nós também, claro, né? Mas a gente começou no fundo do quintal da nossa casa. Então, isso pra gente, para mim, é muito gratificante, né? A certeza mesmo de que estou no caminho certo, que a minha fé está certa e que muita gente vai falar que tá errado e que muita gente vai me dizer que não é assim e que tu tá inventando coisa, que a gente ouve muito. Você está inventando coisa, isso nem existe. Então, tudo certo. Eu parei de ouvir, sabe? E comecei a olhar para frente. E a hora que a gente para de ouvir e começa a olhar para frente, a coisa só vai. Então, isso é incrível. Da medicina, a gente tem os rezos agora, os rezos acontecem aos sábados, a medicina da ayahuasca é uma medicina natural, 100% natural, vem da floresta, né? Um chá feito por um cipó e um arbusto, uma folha. O cipó é a parte masculina e a folha, que é um arbusto, é a parte feminina, o jagube e a chacrona, os dois juntos, o cipó é batido, né, até chegar no ponto de virar uma gelequinha ali, eles são fervidos por horas, por dia, e aí eles trazem essa, esse chá para que a gente possa usar para expandir nossa consciência, esse chá que nos traz tantas bênçãos. Ele trabalha diretamente dentro da nossa glândula pineal, isso faz com que ele expanda nosso ori, né, nossa porta espiritual, e abra tudo pra gente, essa conexão astral, essa conexão com o divino. E é isso, hoje já estão aí muitos cientistas também pesquisando sobre o chá, também trazendo ele para uma nova visão dele, né?
para cura de algumas doenças, né? Já tem pesquisas sobre o Alzheimer, já tem muitas pesquisas sobre a depressão, que ele traz traz uma conexão neural, né? Ele faz a reconexão dos neurônios. Então, é difícil de falar de uma coisa que eu acho que as pessoas elas têm que conhecer e têm que sentir. A gente fala, sábado passado que estava aqui, a gente recebeu 9 pessoas que nunca tinham consagrado medicina. E a gente fala tudo isso para eles, né? Que passa toda essa parte que é científica, que é falada, mas não existe como vivenciar. Se a pessoa não vivenciar de verdade aquilo ali, a gente pode ficar aqui horas falando sobre como ela vai agir no teu organismo, como ela vai agir na tua glândula pineal, como o DMT vai ser liberado no teu corpo, como a molécula que não sei o quê. A gente pode ficar horas falando, né? Que o jagu bloqueia mal, que a chacrona libera DMT, que isso faz a expansão. A gente pode ficar horas falando, mas não tem. É uma coisa que tu tem que vivenciar. Tu tem que viver. Porque se tu não vivenciar, tu não vai conseguir nunca entender. Então é incrível, assim. Né? Eu fui escolhida. Deve ter sido a chacrona que de algum lugar me escolheu. Porque a partir desse momento a gente entendeu que a gente tinha essa... Eu nem chamo de missão, eu acho que as nossas missões, a gente tem missão, né? Acho que a nossa missão e nosso propósito de vida é viver. Viver o que se apresenta pra gente. Sem buscas de coisas magníficas. É simplesmente se permitir viver. E a hora que a gente entende que esse é o nosso propósito, que essa é a nossa missão, as coisas vêm. Elas vêm de uma forma que tu nem entende como estão chegando, mas chegam. Então a gente está aqui para viver isso. E ela escolheu que... fui escolhida para caminhar junto com esse grande mistério ali. E estou aqui a serviço da medicina, porque a gente sempre deixa isso muito claro. Eu não estou aqui servindo a medicina, estou aqui a serviço dela. Enquanto ela estiver me proporcionando curas, enquanto ela estiver me proporcionando vivências incríveis, enquanto ela estiver me proporcionando bênçãos, a gente está aqui a serviço dela. Vou falar uma frase do Edson. Servir. Servir. Vamos aí para servir. Exatamente. Exatamente. E assim, ó, eu me lembrei de uma história, não sei se é uma história ou se é uma piada, tá? Mas só para quebrar o gelo um pouco da Paula, não dá bola. Pode ser? Pode. Quem busca inteligência espiritual pode falar piada também, né? Tranquilo? Assim, ó, não, brincando, ó. Um amigo chegou para outro e falou assim, puxa vida, você acredita que eu recebi uma nota de R$100 falsa? E o cara, não acredito que te passaram uma nota de R$100 falsa. Sim, me passaram. Tá, mas como é que tu caiu? Ah, porque era muito parecida, parecia, sabe que era muito idêntica. Tá, mas deixa eu ver então, deixa eu ver. Não tenho mais, eu passei para frente. Então, assim, ó, o que é essa piada? É uma metáfora, na verdade. Mas quando a gente começa num caminho de desenvolvimento e autoconhecimento, a gente, na minha percepção, e você falou várias vezes assim, ó, dando certo. Está dando certo. Então, assim, ó, na minha percepção, a gente começa um caminho de consciência, que é o caminho reto que a gente fala, que é baseado em princípios, baseado em valores, baseado em ético. Então, muitas vezes, nós somos os próprios juízes, podemos dizer assim, né? Nós policiamos as nossas atitudes, comportamentos, e a gente só faz aquilo que está totalmente congruente com a nossa essência, com o nosso ser. Chega no momento que aquilo que não é congruente, ou é mais do que aquilo que tu não quer para ti, tu não quer para os outros, entende? Mas seria mais, é aquilo que tu quer para ti, aquilo que tu descobriu para ti, aquilo que fez a diferença na tua vida, tu quer para a vida dos outros. Então, como sabe que está dando certo? Dando certo porque eu saí de uma posição de escuridão densa, que eu estava lá no fundo do buraco, no fundo do poço, de falta, de escassez, de sofrimento, de vitimismo, de coitadismo, de dias de estar na cama, de dias de estar de depressão, dias de estar de ansiedade, e eu fui me descobrindo, me conectando com o meu ser. Hoje a minha vida transformou, eu já estou numa outra vibração, numa outra elevação, já percebo as coisas de maneira diferente, já, como sabe que está dando certo? Pessoas curadas
pessoas transformadas, casamentos transformados, pessoas transformadas, pessoas que estavam com depressão, pessoas que falaram várias vezes em suicídio, em tirar a vida, se trabalharam, se ressignificaram, se curaram, se limparam, curaram o seu coração, responderam questionamentos da alma, aprenderam a lidar com perdão, sei lá, perdoar o pai, perdoar a mãe, sei lá, várias transformações que a gente vive lá, e que eu vivo mais em treinamentos, e você aí do lado espiritual, mas a gente vive isso, e não tem como a gente negar isso, não tem como, é isso que a gente sabe que está dando certo, né? E você falou em buscar, então para mim todas as pessoas têm que buscar, não encontrou aqui, busca ali, não deu ali, busca aqui. E quando você encontrar o lugar, quando você encontrar a sua tribo, você vai sentir no coração. É inegável, você vai sentir no coração. É aqui que eu pertenço, é aqui a minha família. E assim, ó, e a cura é pro coração mesmo, você aprende a se conectar, reconectar com o seu coração, ouvir esse coração, o seu coração, na verdade. E engraçado que esses dias eu estava com uma dúvida muito forte, assim, a semana passada, Paulo. E eu estava com dúvida e eu já tinha tomado uma decisão, mas eu não estava firmado naquela decisão. Sabe quando você está, vou ou não vou? E eu parei, sentei, meditei. E quando eu parei para escutar meu coração falou assim, não é esse caminho, não é. Gritou para mim assim, gritou, Paulo. Gritou, não vai por esse caminho. E a gente sente, puxa vida, depois faz sentido. Não era aquela escolha mesmo. Eu tava me enganando, às vezes por ego, às vezes por nossos instintos, gostos, desejos, que aos poucos a gente vai se livrando disso, né? Nossos instintos, gostos, desejos, é só o que a gente quer, é só da maneira que a gente vê, é só da maneira que dá certo. E você falou assim, de opinião também, né? A gente aprende a não julgar o outro, não criticar o outro, e às vezes é tão comum isso. Eu já vivenciei isso aqui também, porque eu tenho uma imagem de um índio, sabe? E as pessoas falam assim, eu tenho imagem de índio, eu tenho imagem de Jesus meditando, eu tenho várias imagens. Eu tenho, sabe? E às vezes a pessoa fala assim, você está cultuando uma imagem. Eu já escutei isso, está endeusando uma imagem. Então, às vezes, a pessoa que nunca estudou nada, entende? Eu uso a palavra ignorante. Algumas pessoas acham forte, tá? Para mim, ignorante é alguém que não tem conhecimento sobre um determinado assunto. É ignorante sobre aquele assunto, não tem um conhecimento. Mas a pessoa não tem conhecimento, nunca estudou física quântica, não sabe o que é arquétipo, nunca estudou um arquétipo. Assim, ó, não quer ir atrás de uma religião, eu deixaria assim, ó, vai estudar física quântica, vai estudar ali o experimento da dupla fenda, vai entender o que é um próton, o que é um elétron, como é que um elétron ele é onda e matéria ao mesmo tempo, e daí você vai atrás dos seus questionamentos, se você não quer ir pela religião. Vai lá, né, emaranhamento quântico, ressonância, vai entender por ressonância, vai entender por frequência, se não quer buscar o caminho da religião, né? Vai por aí que já vai te dar, ó, vai te abrir o mundo. Então, às vezes, as pessoas nunca entendem nada, não sabem o que significa e gostam de julgar, criticar aquilo, sem ter um conhecimento. Eu gosto de falar assim, ó, não é uma opinião, não é um conhecimento, não é um fato, é uma opinião. E às vezes é só um ignorante mesmo, eu uso essa palavra, a pessoa, e todos nós somos ignorantes em algum ponto da nossa vida, todos nós somos ignorantes, não temos conhecimento em um determinado ponto ou área da nossa vida. Então, às vezes, a pessoa que tem ignorância nunca buscou conhecimento, nunca estudou Umbanda, às vezes assim, ó, eu não quero seguir a Umbanda, estuda a Umbanda para você entender. Aí tem medo de estudar Umbanda, critica o Chico Xavier, lá a espiritualidade, nunca estudou espiritualidade. E assim vai, nunca estudou nada, nunca estudou física quântica, nunca estudou, sei lá, Seishenoe, tem também, que eu vejo assim, que eles fazem práticas de gratidão, assim. Cara, você começa a entender e começa a aceitar que Deus, sim, está ali, como está em você, como está em tudo, está em todo. Então você começa a ter uma percepção diferente e sai um pouco do julgamento, do crítico, e aprende a soltar e deixar aí as coisas acontecerem. Então, não sei se alguém tem alguma pergunta aí, deixa uma pergunta aí. Quem não nos segue aí no Instagram, então segue aí a Ayahuasca, Luz da Nova Era, né, que é o Insta de vocês, né, a Luz da Nova Era, e Fabiano Maestria. Eu essa semana, estou agora 2 semanas já fazendo lives aí todos os dias, compartilhando um pouco de conhecimento, de autoconhecimento. Então, no mês aí de março também, eu estou com o objetivo aí de fazer 20 lives. Tem muita coisa lá no canal do YouTube também, falando sobre... Convida ele para uma. Oi? Não escutei. O Edson tá aí, ó. Já convida ele para uma. Vamos fazer uma live aí, Edson. E assim, ó, algumas pessoas estão fazendo live pela primeira vez comigo.
Então, eu estou ajudando pessoas também que querem se desafiar a fazer live, tá? Então, pode vir aí, pode me convidar. Independente, a gente monta assunto, é o que sentir no seu coração. Ah, nunca fiz, Fabiano, tem bloqueios, eu ajudo nos bloqueios também, tá? E é de coração, tá? É como uma troca, a gente vai trocar conhecimento, não tem um valor que eu cobro para isso, é o meu sentir. É um auxílio, é um servir, digamos assim. Então, tá, Edson, até o próximo aí da live, tá? Eu vou dar uma intimação nele. Então, aí nos sigam aí no Instagram. Eu tenho no YouTube lá muito conhecimento também. Tem a pirâmide dos níveis neurológicos lá também, que é os níveis evolutivos, para você entender um pouquinho também. Os 3 centros de inteligência, tem palestra lá sobre coeficiente intelectual e emocional, qual a diferença. Tem bastante coisa lá para você se entreter lá. Tem conhecimento básico de PNL também, programação linguística, para quem está aí começando. Para quem sentir também buscar um auxílio, que todos nós, em algum momento, precisamos de um auxílio, precisamos de uma ajuda aí para perceber muitas coisas que às vezes a gente não consegue perceber também. A Paula aí faz um lindo trabalho aí de terapeuta, tá? É uma pessoa que eu confio, uma pessoa aí que já conheço o trabalho dela, então para a gente indicar alguém, principalmente alguém que a gente confie, que a gente, digamos assim, bota a mão no fogo. Então quem está procurando aí trabalhos de terapia também, eu não sei se tu quer falar quais os trabalhos de terapia que você faz, ô Paula, e daí faz parte também da missão aí. Não sei se você sente em falar também, em divulgar, para mim tranquilo, tá? Eu comecei o meu desenvolvimento pessoal, né, e estudar práticas de terapia em 2015, por ali. Algumas coisas que começaram a me chamar a atenção e eu comecei a estudar e a buscar. E lá para cá, hoje eu devo ter... Não tenho ideia assim, da quantidade de informação, né? Mas tudo que me chama a atenção eu vou atrás para buscar. Eu não tenho... Minha cabeça tem espaço para tudo. Meu copo está sempre pela metade. E eu gosto de estar sempre buscando mais. Para mim, por mim, principalmente. Sempre falo para as pessoas que é o primeiro ponto, né? A gente às vezes entender que a gente não é curador de ninguém. A gente é curador de si. Então, se eu estou buscando, eu estou me autocurando para que eu possa passar a minha experiência para outras pessoas. Então, eu não estou ali com a intenção de ser melhor que ninguém, nem de trazer coisas que os outros não trazem. Mas eu, dentro do meu conhecimento, eu gosto e me aperfeiçoei mais dentro da radiestesia, que para mim é uma coisa que é fisicamente palpável. Então, ela, dentro da espiritualidade, ela tem essa parte física, né, da radiestesia, que já se usa há décadas, né? Antigamente, as pessoas usavam já da radiestesia para procurar água, com 2 forquilhas, né, procurando água no campo. Então, é uma coisa que existe há milênios, então, é incrível. E assim eu fui adaptando a minha forma de trabalhar e agregando novas técnicas. Tenho várias técnicas, mas hoje as principais, assim, com as quais eu mais me identifico e as quais vou dizer que surta mais efeito imediato, assim, que eu vejo que as pessoas me mandam na hora. Nossa, foi incrível, foi maravilhoso. Então, eu estou trabalhando muito mesmo com a geobiologia, com a mesa radiônica, com a radiestesia. Mas a minha ideia já era esse ano transformar isso tudo em aula, porque eu gosto de ensinar. Meu prazer é muito grande em ensinar. Eu tenho 6 mestrados em energia etérica de cristais, então esses eu já ensino, né, há um bom tempo. E agora eu estou trazendo também outros cursos. Eu estou nesse meu feeling aí de buscar o que eu estou entendendo com tudo isso. Parece que passaram 2 meses voando e eu não fiz o que eu tinha para fazer, mas está tudo certo. Estou aqui no meu momento de entender. Agora comecei a fisioterapia, então cabeça, né, vai a mil. Mas eu pretendo no segundo semestre desse ano já entrar com tudo, assim, nessa questão de aula. Eu também fiz vários cursos de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, essas coisas todas, né? Coaching, vertigem, eram algumas coisas que eu fui buscando. Hoje eu também, essa semana, eu resolvi buscar uma coisa que nunca tinha me interessado e que não veio para mim, que é as máquinas arcturianas. Eu estou
tô indo atrás, assim, já comecei umas aulas, tô achando super interessante. No que isso vai dar, eu não sei. Eu tô ali para aprender, porque eu gosto mesmo, assim. E é isso, tô buscando. Eu acho que eu sou uma eterna buscadora e disso eu não vou abrir mão nunca. Show. Então, tem um dia também, acho que é uma quinta do mês, a primeira que vocês abrem. Como é que funciona aí É, para passe a energético? última quinta. Oi? A última quinta de todos os meses, a última quinta de todos os meses, a gente abre para atendimento fraterno. E aí Atendimento é um fraterno. atendimento. É. E a gente vem eu conhecer, porque não é porque é na minha casa, né? Porque é muito lindo, assim, de ver o pessoal tá aqui se doando. Agora, no final de semana passado, atrasado, da primeira turma do desenvolvimento se formou. E eu digo para ele, vocês terminaram a parte teórica, agora começa a prática. A gente está num mundo onde as pessoas elas só querem receber, querem ter, querem. E aí tu vê pessoas que estão ali dispostas a se doar para outras pessoas que elas nem conhecem, que elas nem sabem quem são, que elas não têm, às vezes nunca viram. Assim, teve a última quinta-feira que a gente atendeu, o Marcelo colocou um quadro ali na frente. Escrito hoje, atendimento fraterno. Passes, feitos, legislação, não sei, botou ali. A gente olha. E as pessoas foram passando e foram chegando. Pessoas que a gente nunca tinha visto. Com histórias incríveis. E aí tu tá ali naquele momento, né? Simplesmente te doando para dar um conforto para aquela pessoa que às vezes só precisa de um abraço, é a coisa mais incrível. Então aproveitem isso. Se tiverem perto da casa de vocês, vão. Se tiverem como vir aqui, venham. O pessoal tá aqui disponível para receber todo mundo. E eu acho que isso é a parte de doar é a parte mais incrível dentro da nossa inteligência espiritual. Nós estamos aqui nos doando. Nem sempre a gente está. Eu digo para as pessoas, não, nem sempre a gente está bem. Às vezes passou um dia cansativo, tu trabalhou, tu está cansado, tudo que tu queria chegar em casa, tomar um copo d'água e dormir, né? Mas aí tu te lembra, pô, mas eu tenho meu compromisso de ir lá atender. E aí tu vem aqui te doar. Para quem tu não conhece, é divino. Eu acho que é uma das coisas mais incríveis hoje que o ser humano consegue fazer. Assim, Paula, sabe por que eu pedi para você falar um pouquinho assim do seu trabalho, enfim, do que você fala e do que você faz, aliás, e de que maneira a gente pode ajudar as pessoas, ou você pode ajudar as pessoas? Porque uma pessoa me questionou uma coisa há um tempo atrás, tá? Que me deu assim, ó, fez eu expandir um pouco a minha cabeça, assim, me deu uma chacoalhada, podemos dizer assim, né? Que ela falou assim, mas você não falou do seu trabalho nos seus vídeos, você não fala do seu trabalho na sua live, por que você não fala do que você faz? E aquilo mexeu comigo, entendeu? Eu vi algum questionamento, puxa vida, eu acredito ou não acredito no que eu faço? Eu ajudo ou não ajudo as pessoas no que eu faço? E eu me questionei muito, por que eu não falo para as pessoas que eu faço treinamento, por que eu não falo para as pessoas do renascimento, porque eu sou mestre reiki também, não falo do reiki, não falo das nossas práticas. E às vezes são crenças e dogmas, paradigmas que a gente tem também, e às vezes a sociedade tem também. Porque hoje eu vivo do propósito, entende? Eu vivo do propósito, de levar autoconhecimento e evolução para as pessoas, e às vezes tem uma resistência de falar, e às vezes tem isso também. Ele quer me ajudar. Mas ele quer me ajudar, mas está cobrando? Como assim quer ajudar e está cobrando? Então quer dizer, para ajudar tem que ser de graça. Aí vem uma outra crença. Quando é de graça, quantas pessoas de graça eu já quis ajudar, e quando a pessoa não quer se ajudar, ela, enfim, ela não se ajuda, se ela não está buscando evolução, não quer se ajudar, pode ser dado, pode ser de graça, que ela não quer. E muitas vezes por você oferece de graça para a pessoa não faz para você e vai acabar fazendo por outro, porque tem uma crença assim, é de graça, ou é podre, ou é ardido. Não são crenças nossas, mas sim, é o nosso trabalho, é a maneira que a gente leva a evolução para as pessoas, desenvolve, e quando você começar a perceber assim, que tem que ter isso, porque é uma troca de energia. Quando você começa a perceber o dinheiro por energia e a troca de energia, então assim, tanto o conhecimento que a gente deixou aqui, pelo menos para mim, eu aprendi muito com essa live, aprendi muito aí com o que você colocou, com o que você falou, foi um grande aprendizado, e sim, faz parte da nossa missão, levar autoconhecimento, transbordar. Vi várias pessoas botando aqui a live maravilhosa, gratidão pelo conteúdo, vai ficar gravado também. Então, para não estender muito também, assim, Paula, porque eu acho que a gente conversaria mais uma hora aqui, tá?
e se a gente estender muito não fica gravada, porque passa ali do tempo da live, que eu nem sei quanto tempo é, mas sei que tem um tempo. Então eu quero te agradecer, tá, pela disponibilidade e para você transbordar aí, colocar um pouquinho do seu autoconhecimento, do seu caminho de evolução, e que a gente aí futuramente, aí, se tu sentir, a gente possa fazer outras lives, ou falando sobre outro assunto, ou falando sobre espiritualidade, ou conhecimento. Agradecer o Marcelo também aí por estar aí de HD externo. Se ele quiser dar um tchauzinho, se ele quiser dar um tchauzinho, também. Já foi? Tá aqui. Agradecendo o Marcelo, então também, né? Valeu, Marcelo, gratidão. Tá, Paulo, agradecendo. E se quiser deixar uma mensagem final para o pessoal, um agradecimento também para a gente encerrar. Então aí, quem não nos segue aí no Instagram, segue aí no Instagram, vai seguindo aí, e temos aí uma longa caminhada ainda de evolução. Com você, Paulo. Não, marcamos outros mês que vem, que tem que fazer quantas mesmo mês que vem? 20... Esse mês eu vou fazer entre 20 e 30. Ó, viu? Vamos fazer, tá marcado. Aí você topou uma, daqui a pouco a gente faz um liveão. Então, quero te agradecer de coração aí pelo convite, foi incrível. O Marcelo hoje estava falando assim pra mim, o que você vai falar? O que você vai falar? Marcelo, deixa pra mim que eu sei que eu vou falar. E aí, tu não sabe o que tu vai falar, não sei mesmo. Deixa fluir, porque uma hora vai sair, aí a gente correndo. Mas é exatamente isso, assim, acho que quando a gente faz as coisas de coração, a gente não precisa ter texto programado, né? A gente sabe o que a gente vai falar. Porque a gente tem maestria no que a gente está fazendo, não é? E a gente sabe o que a gente está fazendo. Então, quero agradecer de coração aí seu convite. E agradecer ao meu povo daqui de casa, que estão tudo aí, ó, mandando ver e estão assistindo a live. Eu tenho a sorte nessa vida de ter uma família muito grande, né? Tendo a família física, né, de carne, mas também ter essa família que eu escolhi, que são incríveis, estão sempre juntos. Eu tenho a agradecer a esse grande mistério dessa vida de Deus, por ter nos trazido até aqui, por ter feito tudo que fez na nossa vida, por ter movimentado tudo que movimentou, por ter nos ensinado tudo que nos ensinou até aqui. Quer dizer o quanto a gente é grato, né, por tudo que a gente tem aprendido, por tudo que a gente tem colhido. E é isso, só gratidão. E sábado e domingo a gente está com o Ramanat aqui em casa, vocês vêm a mim. Então, já tem algumas vaguinhas para sexta. Só para sexta, ainda tem 4 vagas. Se alguém sentir aí quando me chamar. Gratidão, pessoal, de coração. E apareçam. Até a próxima. Então, assim, ó, amigos é a família que Deus nos permitiu escolher. Exatamente. Então, gratidão a todos e até a próxima. Até. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.